É por isso que você sempre deve ter cuidado com elevadores. Uma garota coreana de 19 anos chamada Haruko estava cursando faculdade de engenharia em uma cidade grande. Ela havia se mudado sozinha para aquela cidade somente por causa da faculdade. Certa vez, ela teve que ficar até tarde na biblioteca da universidade para terminar um projeto importante, que valia uma nota altíssima, e já estava de noite quando ela voltou para casa. Haruko morava no 14º andar de um antigo prédio de apartamentos. Ela passou pelo hall de entrada e apertou o botão para chamar o elevador. O elevador lhe dava muito medo, pois era daqueles antigos, abertos e com grades. Além disso, ela sempre odiava voltar para casa sozinha tão tarde da noite, pois simplesmente não parecia seguro. Quando o elevador chegou, ela entrou e apertou o botão de seu andar. Quando as portas estavam prestes a fechar, um homem apareceu correndo. Ele estava sem fôlego e estendeu a mão para impedir que as portas se fechassem. Ele então entrou no elevador e ficou ao lado dela. Esse homem, vendo o botão do elevador aceso, perguntou se Haruko morava no 14º andar. Ela respondeu que sim, e o homem disse sorrindo que morava no 13º, e enquanto o elevador subia, ele apertou o botão de seu andar. Pelas grades da porta do elevador, Haruko observava os andares passarem, enquanto ambos permaneciam em silêncio. Ela não pôde deixar de notar que o homem era bem bonito e que ela nunca o tinha visto por ali. Já fazia alguns meses que a garota morava naquele prédio, e ele certamente deveria ser um morador novo. Quando ele olhou para ela, ela piscou e sorriu docemente para ele. Nesse momento, o elevador parou no 13º andar. As portas se abriram e o homem saiu e disse: "Te vejo mais tarde." Haruko respondeu com um até logo, e quando as portas do elevador se fecharam atrás do homem, ele se virou repentinamente, tirou uma fiada de sua jaqueta e disse com uma voz ameaçadora: "Te vejo lá em cima." Então, rindo como um maníaco, ele correu para a escada. A garota ficou apavorada, mas antes que pudesse fazer alguma coisa, as portas se fecharam completamente e o elevador começou a subir. Desesperada, ela apertou todos os botões com o punho, tentando fazer o elevador parar, mas não adiantou. Entre aqueles 2 andares em que ficou presa, a garota viveu momentos terríveis de terror, sabendo o que lhe aconteceria. Quando o elevador chegou no 14º andar e as portas se abriram, o homem já estava lá, esperando por ela. Você conhece a verdadeira e macabra história do Pinóquio? Posso te garantir que ela não é nada agradável como a contada pelo conto de fadas produzido pela Disney. A história real foi escrita em 1883 por Carlo Collodi e começa com Gepeto, um velho carpinteiro muito habilidoso, mas desempregado e passando fome. Um vizinho chamado Mestre Cereja havia encontrado um pedaço de madeira falante. A princípio, ele havia pego a madeira para fazer uma perna de uma mesa, mas ao descobrir que aquele pedaço era especial, e ao ver o desespero de Gepeto, Mestre Cereja presenteia o amigo com tal objeto mágico. Gepeto então tem a brilhante ideia de fazer um boneco de madeira, uma marionete, para que ele pudesse rodar o mundo fazendo um show de teatros e ganhando muito dinheiro. Mas assim que começa a esculpir o boneco, ele percebe que os olhos de sua criação começam a se mover, o nariz começa a crescer sozinho e de repente a boca do boneco se abre, formando um sorriso cheio de dentes, mas de uma forma um tanto quanto apavorante. Assim que termina de construí-lo, Gepeto dá-lhe o nome de Pinóquio, mas inesperadamente o boneco se levanta e foge correndo pela porta. O carpinteiro corre atrás dele, tentando recuperá-lo, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas a polícia, achando que Gepeto estava maltratando uma criança, leva o pobre senhor preso. Pinóquio volta para casa sozinho e encontra um grilo falante que insiste em dizer que a marionete mágica deveria estudar, ser gentil, bondoso e não fazer travessuras. Mas com raiva e sem paciência para ouvir aquele sermão, Pinóquio simplesmente pega o martelo e ataca o grilo. Sim, nessa versão da história, o Pinóquio o grilo. Com fome e com sono, Pinóquio acaba adormecendo em cima de um fogão, o que queima seus pés de madeira. Por sorte, Gepeto é solto, volta para casa e ajuda Pinóquio a reconstruir seus pés. O boneco agradece e promete que vai mudar e que vai até estudar. Gepeto fica feliz, vende algumas coisas que tem e compra roupas, calçados e livros para o menino. Porém, Pinóquio apronta mais uma vez e vende os livros para comprar ingressos para o show de marionetes que estava se apresentando na cidade naquela noite. Ao chegar no show, o dono do espetáculo fica com
raiva ao ver que Pinóquio chama mais atenção que as marionetes dele e o expulsa do show. Então ele sai correndo dali, mas no meio do caminho encontra 2 ladrões, que seriam uma raposa e um gato, que perseguem Pinóquio por toda a cidade. Ele foge desesperado e tenta se esconder, mas a raposa consegue encontrá-lo e mata Pinóquio enforcado. Triste fim para o nosso boneco de madeira. Mas e aí, você conhecia essa versão de Pinóquio? Uma garota sempre recebia chamadas de números desconhecidos, mas nunca as atendia. Um dia, ela chegou da escola e comentou com sua mãe sobre essas chamadas, e sua mãe a fez prometer que ela nunca iria atendê-las. Passaram-se alguns dias e o número privado começou a ligar sem parar. Cansada daquilo, a garota atendeu. Do outro lado da linha, uma voz disse: "Filha, finalmente te encontrei. Estou indo até você." A garota ficou desesperada e foi correndo contar para a mãe, que disse que as duas deveriam sair dali imediatamente. Elas entraram em uma picape vermelha e a mãe começou a dirigir. A mãe ligou o rádio e elas ouviram a notícia de que uma recém-nascida que havia sido sequestrada por uma falsa enfermeira há 13 anos havia finalmente sido encontrada e que ela deveria estar em uma picape vermelha. A garota assustada virou para a mulher e perguntou: "Quem é você?" A mulher então virou para o banco de trás e disse: "Você pode me chamar de mamãe." E é por isso que você não deve escrever uma cartinha de Natal para o Papai Noel. Você foi uma criança mal criada esse ano? Você pode tentar negar, mas ele saberá. No Natal de 1987, John escreveu uma cartinha para o Papai Noel pedindo uma bicicleta azul sem rodinhas, pois ele já era um menino crescido. Era tudo que ele mais queria, mas ele não tinha sido um bom menino. Ele era do tipo valentão que fazia bullying na escola com garotos menores e tinha reprovado de ano. Ele não obedecia seus pais e estava sempre brigando por tudo. Mesmo assim, ele era tão prepotente que tinha certeza que iria ganhar sua bicicleta. Ele disse que saberia como enganar o Papai Noel. Então, na noite do dia 24, John arrumou tudo para a chegada do bom velhinho. Tinham biscoitos, leite e uma árvore cheia de enfeites cuidadosamente colocados pelo garoto. Ele colocou até um pijama de renas e fez tudo milimetricamente calculado para parecer bonzinho. Seus pais disseram que John deveria dormir na sua própria cama, que o Papai Noel não apareceria se ele estivesse na sala, pois o velhinho não gosta de ser visto. Mas o garoto bateu o pé e disse que ficaria ali a noite inteira. Então os pais dele desistiram e foram dormir. Durante a noite ele até cochilou algumas vezes, mas em uma determinada hora ele começou a ouvir alguns barulhos e logo ficou muito empolgado. Era o Papai Noel chegando com seu tão aguardado presente? E para sua surpresa, era mesmo. E lá estava sua tão desejada bicicleta azul sem rodinhas. Mas assim que John aceitou, pegou seu presente, o garoto se transformou num pequeno elfo com aparência bizarra e desconfigurada. John começou a gritar desesperado, mas era como se ninguém o pudesse ouvir. E obviamente o Papai Noel e seus ajudantes não se importaram com o desespero do garoto e ainda riram dele. O não tão bom velhinho o colocou em seu saco vermelho e lá haviam vários outros elfos bizarros, garotos anteriormente, aterrorizados. Aquelas haviam sido crianças ruins durante o ano e haviam sido punidas por seus comportamentos. As criaturas do Papai Noel agora seriam levadas para o Polo Norte, passariam por uma lavagem cerebral e voltariam no ano que vem como ajudantes para recolher mais crianças levadas. No dia seguinte, a única coisa que os pais de John encontraram foi um pedaço de carvão e um bilhete escrito: "Nunca tente enganar o Papai Noel." Eu tinha apenas 5 anos, porém me lembro nitidamente do que aconteceu naquele fatídico Natal de 92. Mas também, como eu poderia esquecer, vivíamos somente eu e minha mãe. Mas naquela noite iríamos receber convidados para comemorar o Natal pela primeira vez na nossa casa nova. Ela preparava a ceia e eu estava ansiosa para abrir os presentes. Na TV passavam filmes natalinos durante todo o dia. Era por volta de 5h30 quando o tio Gil chegou com a sobremesa e uma caixa enorme de presentes. Ele era sempre o primeiro a chegar e naquele ano não foi diferente. Ele colocou os presentes na árvore e a sobremesa na geladeira e me chamou para assistirmos ao filme que passava na TV. Sentamos no sofá, mas fomos interrompidos pelo noticiário das 18, que alertava sobre os 3 corpos que foram descobertos na cidade no último mês. Diziam para tomar cuidado, pois o tal assassino havia sido visto usando roupas e capuz de Papai Noel nos últimos dias. Também pediam para que, se alguém o visse, ligasse para a polícia o mais rápido possível, pois ele era muito, muito perigoso. O restante da família chegou, fizemos nossa ceia e abrimos os presentes. Tudo ocorreu perfeitamente naquela noite. O pessoal foi embora e eu estava muito, muito cansada, então minha mãe me deixou dormir ali mesmo no sofá. Afinal, era somente por uma noite e era Natal. Ela também estava exausta, então resolveu deixar toda aquela bagunça para o dia seguinte e foi dormir. Por volta de 2h30 da manhã, comecei a
ouvir um barulho vindo da janela da sala. Abri meus olhos bem devagar, pois eu estava com tanto sono que eles pareciam até pesados. Foi quando eu vi alguém tentando abrir a janela. Eu não podia acreditar que finalmente eu estava vendo o bom velhinho bem ali na minha frente. Ele usava roupa vermelha, gorro, óculos e tinha a enorme barba branca. Me despertei instantaneamente e corri para ajudá-lo. Assim que eu abri a janela, minha mãe abriu a porta espantada e correu para tentar empurrar o homem para fora, mas era tarde demais. Ele segurou minha mãe, que imediatamente mandou eu correr e me esconder. Eu fiz exatamente o que ela mandou. Aquele homem me caçou durante horas, mas eu fiquei bem quietinha e depois de muito tempo ele desistiu e foi embora. Eu só saí dali na manhã seguinte, quando ouvi sirenes na minha porta. Os vizinhos haviam chamado a polícia depois de terem passado por minha casa e verem pela porta que estava aberta que minha mãe estava caída sem vida no chão. As autoridades conseguiram prender o homem 9 dias depois. Isso foi há 30 anos e hoje eu trabalho na penitenciária onde o assassino estava sendo mantido. Porém, semana passada ele escapou e amanhã no Natal ele pode estar vindo novamente atrás de mim. Ou de você. É por isso que você nunca deve pedir comida às 3 da manhã. Em 2019, Júlia voltou bem tarde do trabalho. Ela estava muito cansada para pensar em cozinhar alguma coisa, então ela decidiu pedir comida num aplicativo por delivery. Depois de esperar por mais de 1 hora, ela perdeu a paciência, então ela decidiu ligar pro entregador para perguntar onde ele estava. Ele atendeu e perguntou: "Quem é?" Então Júlia respondeu: "A pessoa para qual você deveria estar entregando a comida." Depois de um pequeno silêncio, ele disse: "Desculpa, tô a caminho." Ela estava esperando em sua sala quando ela recebeu uma mensagem do entregador que dizia: "Eu tô aqui e a propósito você é muito, muito bonita." Júlia olhou ao redor, mas não conseguia encontrá-lo em lugar algum. Então ela foi até a janela dos fundos e começou a gritar horrorizada. O homem estava esperando bem em frente à sua janela, segurando uma faca e com um sorriso bizarro. Então ela gritou que estava chamando a polícia. Daí o homem simplesmente começou a andar em direção a ela. Júlia começou a gritar mais ainda e correu subindo as escadas. Ela ligou para a polícia e disseram para ela se esconder até que eles chegassem. A mulher se escondeu no closet por aproximadamente 3 minutos, quando de repente ela ouviu batidas em sua porta. Ela correu até a porta e ouviu a pessoa gritando polícia. Júlia abriu a porta e gritou apavorada quando ela viu que era o mesmo entregador que estava anteriormente em sua janela. Ela começou a correr pela casa enquanto o homem a perseguia. Ela correu para a porta dos fundos e viu a sirene da polícia se aproximando, então ela correu para a rua para que pudessem vê-la. A polícia entrou na casa, mas não encontrou ninguém. Até hoje, ele ainda está solto por aí. Você já ouviu falar dos Tomtens? Eles são pequenas criaturas mágicas, bem parecidas com os gnomos. Na noite de Natal, o trabalho dos Tomtens é ficar no cemitério tomando conta daqueles que já se foram. Porém, quando um Tomten finaliza seus afazeres, ele sente muita, muita fome. Então, durante a madrugada, depois que as famílias já fizeram a ceia, ele sai do cemitério e vai passeando pela cidade à procura de alimento. Muitas pessoas têm o costume de deixar comida para o Papai Noel, mas o que muitos não sabem é que essa comida, na verdade, é para os Tomtens. Mas você sabe o que acontece se você não deixar comida para essas criaturas? Bom, você pode ter a sorte deles não passarem pela sua residência. Mas se eles te visitarem e não encontrarem alimento, eles podem fazer da sua vida um inferno. Eles invadem sua casa e podem somente fazer bagunça, mas também podem roubar seus objetos e fazer coisas muito, muito piores. Dizem que os dentes dos Tomtens têm venenos letais e na raiva eles podem te morder até mesmo enquanto você dorme, te envenenando. Além disso, eles são muito malvados. Algumas criaturas resolvem se vingar de quem não os quis alimentar da pior forma possível, tirando o que a pessoa tem de mais valioso: sua vida. E isso sempre da forma mais dolorosa possível. Então, na noite do dia 24, não se esqueça, deixe algum alimento na porta de sua casa ou você pode virar a ceia de um Tomte. Você já ouviu falar no River Country, o parque abandonado e macabro da Disney? Ele foi inaugurado em 1976 e foi o primeiro parque aquático da Disney. Ao longo dos anos, a Disney construiu mais parques aquáticos e em 2001, o River Country foi fechado, mas várias teorias e mistérios assombram o parque. A principal teoria é de que o parque foi fechado devido a uma ameba comedora de cérebro, isso mesmo. Em razão de algumas águas do parque que eram naturais e aquecidas, essas amebas tinham um ambiente perfeito para existirem e dizem que uma criança foi contaminada por ela no River Country e infelizmente não resistiu. Mas essa teoria nunca foi provada, mas algo bem bizarro é que depois de fechado, o parque foi totalmente abandonado e com o passar dos anos ele foi se deteriorando e ficando bem macabro. A entrada nele é completamente proibida. Algumas pessoas já conseguiram invadir o River Country e as imagens são assustadoras. Já se passaram mais de 21 anos desde o fechamento do parque, mas a Disney nunca o demoliu ou se desfez dele, simplesmente o abandonou.
Será que tem um motivo? Qual a sua teoria? Uma garotinha estava brincando em seu quarto quando ouviu sua mãe chamá-la da cozinha. Ela então desceu as escadas para ir até a sua mãe, mas quando ela estava no corredor, a porta do armário embaixo da escada se abriu e uma mão a puxou para dentro. Era sua mãe. Ela então virou-se para a filha e sussurrou: "Não vá até a cozinha, eu também ouvi." E aí, quem você acha que estava na cozinha? Obrigado por assistir.